pessoal, a paz seja convosco. Eu sou o pregador Ilum e esse é o Missões UID levado a sério. Seja bem-vindo ao nosso canal se você é um visitante. Gostaria que você deixasse aí o seu like no nosso vídeo, se inscreva aí embaixo no botãozinho vermelho inscrever, se inscreva aí no nosso canal, que você vai estar sempre acompanhando os nossos vídeos, sempre quando tiver um vídeo novo vai ser notificado aí para você. E que você possa estar assistindo nossos outros vídeos, compartilhando os vídeos que você gostar aí nas suas redes sociais, com seus amigos. E espero que Deus te abençoe através desse vídeo que vamos estar fazendo hoje. E o tema do nosso vídeo de hoje é a importância de intercedermos por missões. Eu recebi há alguns dias atrás uma mensagem de um pastor e ele me perguntava o seguinte: olha, pastor, o que você acha a respeito de orarmos por missões, de estarmos orando por outros países, sendo que a nossa igreja está passando por dificuldade, a nossa igreja está fria na fé? O que você acha a respeito disso? Ele me perguntou o que eu tinha para falar com ele a respeito de missões, de interceder por outros países, sendo que a gente está precisando, o nosso povo está precisando de intercessão, de oração. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. Eu estive explicando ele e tal, eu gostaria de estar falando com vocês a respeito disso. O texto que eu vou ler para vocês, entre vários, um deles é Efésios no capítulo 6, o versículo 18, que fala o seguinte: orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Bom, é necessário, muito necessário, que a gente interceda por missões. Mesmo a nossa igreja estando passando por dificuldade, estando fria, estando precisando de um avivamento, seja lá o que a sua igreja esteja precisando. Não deixe de interceder por missões, não deixe de interceder por nossos irmãos que estão passando por dificuldades em outros países através de perseguições e outras necessidades como financeira, como de comida, de água. Interceda, é necessário. Se você for ler a respeito da vida de Jó, você vai ver que quando Jó ele intercedeu pelos seus amigos, a sorte de Jó foi mudada. Jó estava passando por toda aquela tribulação, por todo aquele momento difícil na vida dele. Ele já não tinha esperanças humanas nenhuma e ainda assim ele teve força de orar pelos seus amigos. E foi nesse exato momento que Deus trocou a sorte de Jó e Deus proveu tudo aquilo que Jó tinha perdido. Deus supriu muitas vezes mais na vida dele. E em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 17, fala que nós devemos orar sem cessar. É necessário que a gente tenha campanhas de oração na nossa igreja, é necessário que a gente tenha um envolvimento maior com orações, né? Maior com intimidade com Deus, com falar com o nosso Pai. Deus nos alerta a respeito disso, né? Da gente estar orando sem cessar, da gente estar buscando a presença dEle, né? E, em outras palavras, né, não devemos cessar de orar, porque como no livro de Tiago fala, né, confessai-vos os vossos pecados uns para os outros para que sareis. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. A sua oração pode salvar vidas que se encontram lá na África, no Oriente Médio, na Ásia, aquele povo que está passando por necessidade. A sua oração pode atingir ele e livrar eles das perseguições, livrar eles de tudo o mal que Satanás tem tentado fazer na vida deles. E também a sua oração pode atingir o seu irmão do lado, que está aí na sua igreja, que precisa de um avivamento, que precisa de uma intimidade, uma comunhão verdadeira com Deus, com o Espírito Santo do Senhor. Então é necessário que a gente ore pela nossa igreja, é necessário, mas também não devemos deixar de orar pelos nossos irmãos que estão sendo perseguidos. Olha o que fala também no livro de Mateus, no capítulo 5, a partir do versículo 43. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que está no céu.
porque faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Bom, a gente precisa orar muito pelos nossos missionários, muito pelos aqueles que estão em outros países, necessitando, sendo perseguidos por causa do amor, por causa do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porém, esse texto nos mostra que a gente deve orar também por uma outra classe de pessoa. E muitas das vezes a gente não tem orado por essa classe de pessoa. Olha só, no versículo 44, no finalzinho dele, fala o seguinte, ó. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Isso me faz lembrar de Paulo, quando ele ainda era Saulo. Saulo, ele perseguia os cristãos, ele matava os cristãos, arrumava cartas para poder perseguir e matar todos aqueles que eram cristãos. E um certo dia o Senhor Jesus Cristo apareceu para Saulo e ele falou: Saulo, Saulo, por que me persegue? Dura coisas é me perseguir, né? Dura coisa para ti é me perseguir. Ele fala: Senhor, quem és tu, né? Aí Jesus fala: eu sou Jesus a quem tu persegues. Está em Atos, no capítulo 26, versículo 14 e versículo 15. Vamos estar lendo isso daqui a pouco também. E Jesus falou: dura coisa para você me perseguir. Mas se nós observarmos, Saulo não estava perseguindo Jesus, ele estava perseguindo os cristãos. Jesus já tinha sido crucificado, já tinha sido ressuscitado, já tinha subido aos céus. Paulo agora estava perseguindo os cristãos, aqueles que estavam divulgando a mensagem, o Evangelho de Cristo. Olha só o que fala lá, vamos lá para Atos, para a gente entender um pouquinho melhor o que está sendo dito aqui. Atos, vamos lá. Aqui, Atos capítulo 26, versículo 14 e versículo 15, fala o seguinte, ó. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que falava em língua hebraica, dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os arguilhões. E eu disse-lhe: quem é, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Quantas das vezes a gente tem orado pelos aqueles que nos perseguem? Eu te pergunto, quantas vezes você já orou pelos muçulmanos, pelos radicais islâmicos que têm matado os cristãos? Quantas vezes no íntimo do nosso coração, a gente já pediu para Deus salvar essas pessoas? Precisamos orar para Deus proteger, para Deus cuidar, sim, dos nossos cristãos que estão no meio desse conflito, sim. Mas também não podemos esquecer de orar pelos aqueles que nos perseguem. Porque eles não estão perseguindo só os cristãos que se encontram lá, estão perseguindo você também. Se existisse perseguição aqui no Brasil, ou aonde você está me assistindo, se existisse perseguição aí, se existisse um número grande de muçulmano radical aí, você estaria sendo perseguido igual aqueles que se encontram lá. Talvez hoje você fale: no meu país tem paz, tem liberdade de pregação, tem liberdade de expressão religiosa. Mas e se você estivesse sendo perseguido? E se fosse você que estivesse passando por perseguição? Precisamos interceder firmemente pelos nossos amados irmãos que estão em perseguição. Mas também não podemos esquecer destes que estão perseguindo eles, que estão agindo como Saulo agiu. Eles também têm uma alma, eles também precisam de salvação. Então interceda por eles, orem pelos nossos inimigos, orem por aqueles que têm nos perseguido, para que Deus abra a visão deles, para que eles tenham um encontro real e verdadeiro com o Senhor, para que eles não vá para o inferno. Porque a palavra de Deus nos diz que Deus, Ele não quer que nenhum se perca, que nenhum vá para o inferno, mas que todos venham ao arrependimento. Deus ama até mesmo estes que têm matado os nossos irmãos.
Então é necessário, muito necessário, que oremos pela nossa igreja, para que Deus avive a nossa igreja, para que venhamos viver um evangelho genuíno, um evangelho verdadeiro. Mas também, como eu falei para aquele pastor, não podemos deixar de interceder pelas nossas igrejas em missões, pelas nossas igrejas em outros países, pela parte do corpo de Cristo que se encontra em outros países. E ore também por aqueles que têm perseguido os nossos irmãos, para que Deus venha tocar eles e eles venham se converter ao Evangelho. Amém? Que Deus possa estar tocando no seu coração, no coração dos membros da sua igreja, e que através da intercessão por missões, Deus venha estar reavivando a nossa nação, a nossa geração, que venhamos ter intimidade com Deus e que venhamos fazer tudo aquilo que é do querer e da vontade dele. Bom, eu fico por aqui, que Deus te abençoe. Te peço que você que ainda não se inscreveu, se inscreva aí nesse botãozinho vermelho, inscrever-se. Deixe aí seu like no nosso vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, assista os outros vídeos que a gente tem aí no canal. Temos vídeos de estratégia de evangelismo. Vai lá, assiste esses vídeos. Pode ser uma grande ajuda para você, para o seu ministério, para a sua igreja, novas estratégias de evangelismo para você estar alcançando mais pessoas para o reino de Deus. Amém? Fique com Deus, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.